Opa, de Jorge, chegou o questionador. E aí, Jorge, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bom. Tá meio rouco aí, tá meio rouco, hein? Tomei o Pato Donald aqui hoje. Então vamos lá, pessoal. Para quem já está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Bom dia para você que está aqui acompanhando nossos encontros, nosso bate-papo aqui do hoje, agora chamado Podcast 31. E vamos aqui, então, iniciar com o nosso papo com o Di Jorge com mais um tema, onde ele traz aí justamente as principais dúvidas, questões que pode afastar você de fazer 30 dias de vendas em apenas um no seu negócio, principalmente de carros e motos, que é o que a gente está focando nesse momento. Mas sempre de conversa, o conteúdo aqui ele vem muito nos lados comportamentais e técnicos, que você pode sim ter os insights para os seus outros negócios, enfim, outras atividades que você possa ter. Mas aqui sempre a gente traz muito dessa experiência no segmento de carros e motos. Então vamos lá, Jorge. Bom dia, com o que temos hoje aí? Qual vai ser aí a pegada hoje? Olá, bom dia a todos, bom dia, Alberto. Essa Bom semana aqui, dia. na verdade, eu acabei ouvindo muita gente, né? Bastante comentários dessas nossas quintas-feiras e das próprias terças-feiras que a gente vem falando, né? E eles estão nos dizendo que os temas que a gente tem abordado têm nos ajudado, tem ajudado eles e nos ajudado a melhorar cada dia mais e também a definir várias coisas para eles. Então, o feedback está sendo bem importante e bem proveitoso com relação às experiências que eles estão tendo, né? E também vou trazer um pouco das experiências que a gente tem lá nos esquadrões de vendas que a gente fez e faz sempre. Então, é uma mescla do que o pessoal tem falado para a gente, mais um pouco do que a gente fez lá no esquadrão de vendas, né? E hoje a gente escolheu um tema que está mais relacionado à negação. Negação que afeta os gestores de donos e donos de lojas e motos nos dias de hoje. Que certamente já pode ter acontecido com algum dos que estão nos assistindo, ou se não aconteceu, eles conhecem com alguém que aconteceu. Provavelmente. Às vezes não aconteceu, mas já ouviram falar de alguém que aconteceu, né? E o tema, para ser mais expressivo que eu defini aqui para hoje é: o programa 31 não serve para o meu negócio? Ou o programa 31 ele serve para o meu negócio? E aí, serve ou não Não, serve para o não meu serve ou negócio? não serve, né? Serve ou não serve? Serve ou não serve para o meu negócio? Sempre Então, tem bastante diante... dúvida. Sempre tem É, bastante dúvida quanto a isso, né? A pessoa tem o primeiro contato, né? Então vem cheio de poréns, contudos e entretantos. E acaba exatamente. afastando de ter ótimos resultados no seu negócio. Então, ótimo tema, Diego. Estou vendo aqui, o Pedro já está Diante disso, aqui. né? Ah, tá, o Pedro já está aqui, E, Sandra está aqui. Pessoal, Ângelo Faria também, estiver aqui, obrigado pela presença de todos vocês. E vamos lá, vamos seguir o baile. bom, diante disso, né? Então, eu separei umas perguntas, dentre várias que a gente tinha, as mais observadas, né? Que estão impedindo de fazer o 31. Vamos lá? A Vamos primeira que eu lá. separei para você, Alberto, foi o seguinte: minha loja não é grande e nem é numa capital ou cidade grande, onde tem muitas pessoas para fazer propaganda, enfim, para divulgar o meu negócio. Você tem certeza que o 31 funciona para o meu negócio? Olha, Jorge, então vamos lá. Eu gosto sempre de relembrar quais são aí os pilares, né, os pilares que a gente usa, né, que é a essência das ações do Esquadrão de Vendas, que se transformou aí no programa 31. E basicamente é base de dados, e quando eu falo base de dados, eu estou falando, né, de qualquer tipo de canal que você possa ter as informações ou possa fazer contato com o seu cliente. Então, né, lógico que a gente acaba falando muito de lista de clientes, mas pode ser os seus seguidores numa mídia social, enfim, seja lá o que for. Então, eu vou generalizar aqui sua base de clientes ou de seguidores, alguma coisa nesse sentido. A comunicação, quando eu falo comunicação, estou falando da comunicação na aplicação em todo o projeto, que é
na parte quando a gente fala da própria prospecção em si, na parte da negociação, na parte, inclusive, de você vender o projeto dentro do seu negócio, né? Da loja que você faz o gerenciamento, ou mesmo que você seja o dono, você precisa vender, vamos chamar assim, para a sua equipe, para que todos venham juntos. E, como eu falei, a própria equipe, né? Ter equipe para que possa te ajudar a potencializar os resultados da ação, são aí pilares essenciais para esse formato, né? Para esse programa que a gente sempre já vem desenvolvendo. Bom, partindo desses pilares, nenhuma das colocações que você fez, né? Não é numa capital, minha loja é pequena, minha cidade é sei lá eu aonde, eles são limitadores para esse tipo de ação, para esse tipo de desenvolvimento. Então, a resposta é sim, ele cabe para o seu negócio. Ele cabe para o seu negócio, independente se a sua loja está posicionada numa cidade grande, numa capital, ou se ela está lá no interior, numa cidade do interior, numa cidade mais dormitório. Não é por aí que são os limitadores. O que você precisa pensar é que o que vai dar sustentação a essa ação é o relacionamento que você construiu com os seus clientes durante a sua existência. Como você foi construindo essa sua base, essa sua relação com clientes, né? Esse é um fato principal, combinado com aqueles 3 pilares que vai potencializar as ações. Agora, o que é interessante, né? O que traz, né? O que pode estar trazendo essa percepção de que essa ação não serve para mim, né? Não serve para o meu negócio, sou muito pequeno, né? Sempre eu sou pequenininho, isso não é para mim, cara. Porque normalmente as ações, né, o que se mostra, o que aparece, ou o que aparecia, né, quando começou a ter isso daí, eram as grandes ações, eram os eventos, né? Então aquela coisa fica grandiosa, fica bonita, era isso que aparece. E aí fica na cabeça das pessoas que só é válido para esse perfil de empresa. É claro, né, aqui vamos colocar os pingos nos is, né? É óbvio que você não vai vender, né, sendo uma empresa pequena, no estado do interior, como aquela loja grande que talvez tenha aparecido. Tudo é proporcionalmente dimensionado. Mas vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que você é um negócio, né, uma loja de carros e motos, novos, seminovos, enfim, e vende seus 15, 20 produtos por mês. Né? Já é alguma coisa que pode começar a trazer algum ponto de equilíbrio, já é alguma coisa que pode entender que se torna rentável. Como negócio, né? Um negócio já ir caminhando para alguma estabilidade. Se você faz uma ação dessa e vende 30, né, no mês, né? Vende mais 15 ou mais 20, ou seja, vendendo 30, vendendo 40 ou alguma coisa em torno disso, no mesmo mês, não é uma grande ação para o seu negócio? Não passa a ser um negócio diferenciado que na sua cidade, lá pequena, do interior, não vai ser um grande evento? E aqui eu quero até complementar, porque quando nós tivemos essas experiências em lojas menores, e tivemos, né, em cidades com certeza pequenas, tivemos várias. Por exemplo, Ibitinga, né, uma loja que vendia 15 ou 17 carros por mês. Cara, vira o evento da cidade. É muito interessante. Na verdade, o reflexo até o inverso. Porque numa cidade grande, você tem uma competição muito grande de muitas coisas acontecendo. Numa cidade menor, aquilo vira o evento da cidade. Então, ele vira, sim, uma grande ação e cabe para o seu negócio. Uma dica aqui, uma sugestão que eu deixo, e acaba sendo uma armadilha no dia a dia de muitos gestores ou donos do negócio, é que você acaba se comparando com outros negócios que está muito diferente da sua realidade, está muito longe. Então, o que eu falo, olha para você mesmo. Foca no seu negócio e tenta ser um pouco melhor em cada dia, falando do 31, ter o seu 31 sempre um pouco melhor em cada próxima ação. Sempre vai ter negócios maiores e melhores que o seu, sempre vai ter negócios menores e piores que o seu. E você, se ficar se comparando com isso daí, você só vai ou se jogar para baixo ou se iludir de alguma capacidade que talvez não seja ali o grande diferencial. Muito bem respondido. Eu acredito também aquilo que você falou. Com lojas menores, pode se tornar um evento na cidade. Eu acho que pode acontecer de forma até melhor
do que nos grandes eventos, que é mais um evento. Não, né? se torna Então, um grande evento naquele um lugar. grande evento. Naquele cidade menor. Eu sempre gosto até de brincar, né? A gente vai aprendendo as coisas no decorrer da vida, né? Que é o seguinte, né? Você quer ser o rabo do elefante ou a cabeça do peixe, né? É isso aí. É verdade. Né? Então... Muito bom, muito bom. Mas, Roberto, vamos lá. Dando sequência aqui aos nossos trabalhos, né? Como a gente hoje vai falar um pouco sobre negações, sobre dar certo ou não dar certo, né? Vamos falar um pouco sobre resistências e objeções nas empresas, né? As próximas duas perguntas vão abordar dois lados destas questões, tá? A primeira delas é a seguinte: hoje aqui na empresa existem muitas resistências ao novo. Como convencer as pessoas da empresa que o 31 vai ajudar a mudar nosso patamar de vendas? Como que eu posso contribuir? Como que o 31 pode contribuir para mudar essas objeções dentro das empresas, essas resistências dentro da empresa? Está me ouvindo, Jorge? Tô te ouvindo. Tá, é que eu tinha mexido no fone aqui. Bom, aqui, Jorge, esse é um negócio que realmente acontece. Às vezes você tem uma pessoa que quer, ou que está ali incentivado, você tem toda uma estrutura que começa a colocar você em xeque, e normalmente com coisas novas, ações diferentes, é assim que funciona. Mas indo direto nesse foco que você colocou, né? Ou seja, estou entendendo que você é um gestor que está querendo convencer as pessoas para te ajudar. Bom, o primeiro ponto, e aí é por isso que eu acabo sempre falando muito nos nossos bate-papos, tá pautado na sua comunicação. Não é só no conteúdo, mas na forma da sua comunicação. Mas um passo antes ainda dessa comunicação, que vai te ajudar, você precisa estar convencido, tá? Precisa estar comprado de que essa ação, de que esse programa, que esse desenvolvimento que você vai fazer é o que você quer, é o que você acredita que vai funcionar, que vai ser vai trazer um grande resultado do seu negócio. Até já comentei em outros bate-papos nossos dessa mentalidade de acreditar, se comprometer e se jogar para fazer o negócio acontecer. Então, já começa por aí. Você tem que estar acreditando. A partir daí, fica muito mais fácil, através de ferramentas de comunicação, você começar a engajar as outras pessoas que estão à sua volta. Partindo aí, né, então, dessa ideia, né, você sempre vai ter na empresa, mesmo que sejam equipes pequenas, alguém que vai estar ali do seu lado, alguém que está ali mais próximo de você, alguém que, de repente, se alinha mais com você. Primeira coisa, traz essa pessoa para o seu lado, para que ela seja também um agente de comunicação, de transformação, enfim, um agente motor positivo. Vão ser todos? Não. Normalmente é a minoria. Eu falo que, em média, não dá nem 10%. Partindo daí, você pode criar aí, para poder engajar, uma política, vamos chamar assim, de incentivos bem arrojada, focado nos objetivos bem arrojados. Não adianta você trazer incentivos altos para objetivos baixos. Aí você está se enganando, está levando seu negócio para o buraco. E ao contrário também não faz muito sentido. Você põe uma meta, uma coisa super nova, e as pessoas ali não conseguem enxergar de bate-pronto o que ela vai ganhar. Quando a gente fala do 31, a gente fala que tem muito conhecimento que é absorvido durante o processo. Mas no primeiro momento isso não é percebido. Então, normalmente, cria um tipo de uma dinâmica, uma gincana, um tipo de uma competição sadia, com grandes incentivos para que essas pessoas se engajem, ou deem os primeiros passos, você incentive elas a dar os primeiros passos a fazer o que precisa ser feito para desenvolver a ação. Tudo isso daí, como eu falo, ele vai estar sempre pautado nos tais da comunicação, dos gatilhos mentais. Essa é a forma que você tem para se comunicar, além de transformar tudo isso que você constrói, né, seja os incentivos, os benefícios que vão ter, tudo isso daí, mas é a forma que você comunica. Então, a sua comunicação, ela precisa motivar, ela precisa engajar
e precisa, inclusive, selecionar as pessoas que vão participar ou não participar dessa ação. Falando um português bem claro, você tem que tirar as laranjas podres e trabalhar só com as pessoas ou com a equipe que está com você. Se você não tem pelo menos uma pessoa que está ali junto, eu posso até aqui extrapolar que você não tem uma equipe, você tem um conjunto de mercenários no seu negócio. Então aí realmente você tem um outro problema, uma outra situação a ser resolvida. E ainda que nesse primeiro, você talvez, depende por alguma situação inicial, você não faça o 31, se você seguiu o passo a passo, você fez o que deve ser feito, o resultado seu já vai ser melhor e já vai começar a dar uma outra percepção de resultado, de possibilidades para a equipe que está com você. Inclusive aqueles que não acreditavam tanto. Muito bom. E dando sequência, já para a gente não perder o pique, dando sequência nessas resistências e objeções, a gente falou um pouco agora sobre as resistências das pessoas em volta, da equipe em volta, e agora a gente vai falar um pouco da resistência da empresa. Então, o gestor está numa empresa, ou o próprio dono de uma empresa, uma empresa familiar, que tem bastante tempo no mercado, e toda vez que aparece novidade, coisas novas, mudanças, aparece a resistência. Ou por medo do novo, ou até por dizer, isso não dá certo. Não acreditam em programas novos, em coisas novas. Por que mudar se já está dando certo? Por que mexer nisso se as coisas já estão andando bem? Então eles não acreditam em programas como o 31. Agora, para a empresa, o que você poderia nos dizer para mudar essa realidade e convencê-los de que isso realmente é uma coisa boa? De repente, um dos donos, são vários donos, ou várias pessoas da família, um está convencido, os outros não, ou o próprio gestor de convencer a empresa a fazer. Antes de responder, quero agradecer aqui a participação. Depois me dá o nome, mas é licor artesanal, acho que é isso. Obrigado pela participação, acho que é importante o comentário, importante aqui o ponto de vista. Eu sei que falando de uma empresa como um todo, você tem razão aqui, quer dizer, quando a chefia acaba acreditando que sempre foi feito daquele jeito, que não precisa mudar e tudo mais, é necessária uma reestruturação. Indo em aspectos mais profundos do negócio, não tem o que falar, é isso mesmo. Mas aí a gente está falando aí de uma reorganização da empresa. Mas eu concordo com você, e eu acho que veio até a calhar com essa pergunta que o Di Jorge acabou fazendo. Por isso que a hora que você viu, eu li aqui, exatamente. Caramba, será que o Di Jorge está compartilhando com as pessoas as perguntas? Então acho que vai ajudar um pouco aqui, talvez não totalmente, mas vai trazer um pouco de insight aqui nesse papo. Mas obrigado pela participação. Vamos lá, só voltar que eu perdi aqui. Você está dizendo que então como é que é? Se eu tenho uma empresa... A gestão é antiga, Isso. É uma gestão antiga, onde eu tenho, por exemplo, várias pessoas de uma empresa familiar, onde um está convencido em mudar e fazer o novo, em fazer o 31, os outros não. Ou, mesmo assim, toda vez que aparece um programa como o nosso, que é revolucionário, que muda muita coisa... E as pessoas falam, isso é mais um daqueles programas, as coisas estão dando certo aqui, para que eu vou mexer? Não quero fazer isso não. Enfim, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que eu posso fazer para embutir que esse programa pode dar certo dentro da empresa? Sim, que pode mexer com as estruturas da empresa? Pelo teor da pergunta, eu vou levar em consideração que você está falando de uma pessoa, de um gestor, um gerente, gestor, enfim, dependendo do porte da empresa, que está ali querendo fazer alguma coisa nova no negócio. Então, vou partir desse princípio, que é o que me deu... Ou mesmo naquela empresa mais familiar, onde tem vários donos, ou vários da mesma família, enfim, um deles está convencido, os outros não. Aqui eu vou... falar o seguinte, em empresas mais tradicionais, que são mais antigas, já tem anos, hoje a gente vê até situações que você tem, olha, cheguei a ver situações de ter 4 gerações na mesma empresa trabalhando. Então, imagina o conflito que dá, Você pega
um jovem de 18 anos que resolve tudo por um celular, e de repente o fundador da empresa, com seus 60, 70, 80 anos, que passa as informações anotadas num papel, né? E ele construiu o seu negócio assim. Então são conceitos bastante diferentes, e isso também pode ser tema para outro bate-papo, que acontece muito hoje. Mas essa situação, essa resistência à mudança acontece muito nessas empresas mais tradicionais. Mas eu diria que o caminho ele é quase o mesmo que eu acabei de falar. Eu acabei de falar sobre equipe. Primeiro, né, antes de tudo, você tá comprado, né, vamos chamar assim, você está acreditando, isso vai dar certo, é o resultado, é isso que a gente precisa fazer agora, precisamos dar uma mexida no negócio, enfim. Você está comprado, porque isso vai se expressar nas suas formas de comunicar. Se você não está seguro da sua forma, da sua decisão, qualquer questionamento numa posição mais segura, ele enfraquece você. Então, por isso que eu sempre falo da potência da comunicação. Se você está confiante, você fortalece a sua comunicação. Então, acreditar é essencial. Após isso, a minha sugestão, né, pensando aí numa forma um pouco mais, eu vou chamar de formal ou mais estruturada, monta uma apresentação, uma boa apresentação, onde você consegue apresentar os benefícios daquela ação. Não é o eu quero porque quero. Isso realmente vira ponto de vista, né? Sempre foi assim, mas quando você monta um tipo de apresentação, e é isso que a gente acaba fazendo muitas vezes nos nossos primeiros encontros, né, que existe justamente essas resistências, você mostra de uma forma muito específica, e quanto mais específico você montar essa apresentação, melhor, utilizando inclusive os próprios números da sua empresa. Os próprios números da sua empresa. Olha, a gente vende tanto, pode vender tanto, o nosso lucro, o nosso faturamento pode ir de X para Y, o lucro pode ser daquilo para aquilo, a gente vai conseguir mais essa parceria, mais aquele, enfim. Quais são esses benefícios? Né? Eu colocar de uma forma o mais tangível possível, né? O mais perceptível dentro da realidade do próprio negócio. Porque senão você vai falar assim, não, porque a loja lá fez e deu... cara, fica distante, principalmente uma pessoa que está dentro de uma resistência. Está dentro de uma resistência. Então você pode começar a usar assim como uma referência, mas usa os seus números ou a sua realidade para montar essa apresentação. E não seja hipócrita. Mostra também os riscos. Mostra também os riscos. Eu acho que eles são muito poucos, na verdade, quando desenvolve uma ação dessa. Mas não podemos dizer que ele não existe. Eles existem. Então, mostra. Normalmente, o risco, né, falando um pouquinho de risco, ele não é nada diferente do que você já tem nas suas campanhas atuais de marketing hoje. Né? Quando você faz uma campanha, seja no rádio, seja na internet, qual que é o resultado que você está apostando? Como você está metrificando isso? Então, ainda tem muito buraco negro. Então, a perda, ela será muito próxima, nada diferente do que ou do que já acontece no seu dia a dia do negócio, se é que ela vai ter. Porque, normalmente, não se tem perdas. Voltando na apresentação. Essa apresentação, ela precisa ser montada num formato correto. Ela tem uma estrutura. Isso é conhecido aí como oferta irrecusável. Então, ela tem uma estrutura lógica, que é um conjunto de gatilhos mentais concatenados, né, colocados numa sequência que faça essa comunicação. Então, existe um formato. E justamente quando você usa números, você usa a sua realidade, né, do seu negócio, você está disparando basicamente, com esse formato que eu te falei, 2 gatilhos, entre outros, mas principalmente o da razão. Né? Poxa, faz lógica, isso aqui é lógico, né? Isso aqui é lógico. Você usa a percepção de lógica, mas na verdade ele não é. Mas você usa a percepção de lógica para facilitar o entendimento e você usa o gatilho da oportunidade para entender que aquilo pode ajudar a empresa. Se a pessoa ela é empresária, se ela tem a intenção de crescer e tudo mais, dificilmente não funciona. Só não vai funcionar se a pessoa realmente não quer crescer mais o seu negócio. Então, se ela está resistente a desenvolver o seu negócio. Não resistente à ação em si, mas resistente ao crescimento da empresa. Só dando um spoiler, né? Se caso todas as pessoas dentro do projeto, dentro do nosso projeto 31, tem alguns modelos dessas apresentações que o Roberto acabou de comentar com vocês. Sim. Então, sim, assim, a gente também dá, é óbvio que são alguns modelos,
mas alguns modelos que podem te ajudar muito no dia a dia, no poder de convencimento, para você seguir em frente usando esses gatilhos aí. É só como um spoiler, tá, Roberto? Não, é verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui, então, agora só... mais um complemento do que a gente vem falando nessa próxima pergunta, né? E aí vem aquela pergunta, né? O desenvolvimento do 31, né? Da ação 31, sempre funciona? E se não der certo, eu vou perder tudo? Existe algo que eu possa fazer para reverter se caso não der certo? Então, assim, eu consegui convencer as pessoas, eu consegui ter aliados na minha equipe, já vi que serve para o meu negócio sendo no interior e mais próximo. Mas, e aí, Roberto, o que você tem para me dizer se caso ele não funcionar? É engraçado você falar que você vai fazer uma pergunta e faz 3, 4. Mas comigo porque são muitas e eu tenho que condensá-las, né? Tenho que deixá-las mais compactas. Então vamos lá, já são para a gente caminhar aqui. Dizer que uma ação funciona em 100% das vezes, eu diria que seria muita pretensão da minha parte. Não é todo mundo que faz. De fato, não é todo mundo que faz. Agora, o que acontece? Nenhum método existente, nem estou falando da ação 31, mas nenhum método, qualquer um, pode dar, prometer ou alcançar sempre 100%. Por quê? Porque depende de quem executa o método. Basicamente daí. Porque muitas vezes o método ele não é seguido como deveria. Aí a pessoa começa a seguir o método e começa a falar o seguinte: isso não precisa, isso eu vou fazer de outra forma. Ou seja, chega no final, o que a pessoa está fazendo não tem nada a ver com o que está escrito ali nas linhas. Mas isso daqui não deu para fazer, isso daqui eu acho que poderia ser diferente. O fulano me falou que poderia ser diferente. Está aí a fórmula para começar a dar errado os resultados. Então, normalmente, como se segue um método, se atinge os resultados. 100% garantido? Não dá para dar essa certeza absoluta. Eu posso dizer que praticamente todos, também nem nós conseguimos fazer 100%, mas no nosso caso, acho que pelo menos em uns 80%, 90%, nós conseguimos atingir os resultados. Sim. Tem fatores que impactam isso daí? Tem fatores que impactam. Tanto os fatores internos, que são aqueles que eu posso ter algum tipo de ação, controle interno, que eu digo internos ao negócio, e fatores externos no negócio, que aí realmente não tem muito o que fazer. E impacta no resultado. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que alguns fatores internos, no dia do evento, minha equipe de vendas pegou Covid. E aí, galera? E aí? Sabe, ainda que seja um negócio complicado, talvez você consiga resolver. Desloca uma pessoa de um lugar para outro, ajuda, melhora suas tabelas ali de preço, dá aquele bate-papo, dá aquela motivada. Acho que é contornável. Impacta, mas é contornável. Agora, por exemplo, alguns fatores externos. Vamos supor que você marcou, vai fazer a ação, o evento tal dia aí, em Petrópolis. Aí deu aquela chuva lá. O que acontece? Meu Deus. Vai fazer o quê? Aí, paciência, faz parte do jogo. Isso acontece, pode acontecer. Ainda assim, independente disso, se você seguiu o método, se você acompanhou, enfim, algum resultado você já vai ter. Porque ainda que você não faça os 30 dias em algum resultado você já vai ter. Então dizer que você vai perder, né, se você perde tudo, eu acho que não. Eu acho que você não perde tudo, e se perder é muito pouco. Depois a gente vai se aprofundando. Talvez você possa ter feito alguma decoração para aquela data específica. Talvez você perca. Como eu sempre falo, você não vai ficar com uma bexiga cheia durante 20 dias. Então talvez você perca. Mas são coisas muito assim, muito pontuais, que eu diria que não é nada que a gente fala assim, nossa, extravagante. E algo que você possa fazer, quanto mais você seguir um método, quanto mais você conhecer do seu negócio, mais contingências você pode implantar no negócio. Você pode ter, sei lá, de repente você tem 2 lojas, você pode ter vendedores de plantão, ali de sobreaviso. Você pode fazer parcerias com alguma outra loja, por exemplo, se você não tem algum estoque.
item, algum produto no seu estoque. Você pode tentar fazer alguma parceria, e normalmente se tem parceria com outro tipo de loja, enfim, coisas nesse sentido para você criar contingências para a sua ação. Uma garantia que não vai dar certo é não seguir o método. Por exemplo, se você não faz uma prospecção correta, não adianta reclamar que não teve cliente. Isso é causa e efeito quase que direto. Então, enfim, sempre funciona? Tudo está construído para sempre funcionar, mas não pode, existem N fatores que podem impactar aí nos resultados, inclusive o comprometimento e determinação de quem está executando o processo, né, o método. Legal, Alberto. Para a gente dar uma acelerada aqui, eu acho que está claro para todo mundo, né? A gente, hoje, né, o raciocínio, a gente vem interligando as perguntas, né? E as próximas duas que eu vou te fazer também estão interligadas, tá? Elas acabam sendo bem interligadas aí, as próximas perguntas. Agora a gente vai falar de coisas que a gente chama de coisas novas. Por exemplo, se eu tenho uma loja nova ou se eu tenho uma equipe nova. Então, as duas próximas perguntas estão relacionadas a isso. Por exemplo, minha loja é nova e com pessoas recém-admitidas e ainda sem base de dados. O 31 serve para o meu negócio? Dá para fazer em loja nova, com equipe nova, com tudo novo? Aí, de fato, você tem uma dificuldade maior, porque você está justamente afetando os pilares do negócio, né? As bases, a gente sempre fala, né? As bases de ter seus clientes para se comunicar, conversar com ele, equipe nova, você precisaria se desenvolver. Então, olha, eu diria que não é que ele não serve, talvez ele não traga todo o resultado de forma imediata. Porém, como eu sempre falo, o programa 31 hoje, que é a evolução, né, ou é a organização do esquadrão de vendas, né, da metodologia do esquadrão de vendas, ele... como que eu vou te falar? Ele vai te ajudar, na hora que você seguir, a construir e fortalecer esses pilares. Né? Ou seja, então, ele serve para fazer o 31 de bate-pronto? Provavelmente não, para ser muito sincero. É uma coisa que realmente fragiliza. Mas ele vai te ajudar, né? Então, a minha sugestão é que deveria se fazer, porque ele vai te ajudar a acelerar a construção desses pilares. Ou seja, você vai passar a ter mais visibilidade, vai passar a ter o seu negócio, né? Mais visibilidade. Você vai começar a melhorar aí a relação com os seus clientes. Você vai começar a fortalecer os seus pilares para a próxima ação, até você atingir de fato o 31. Eu chamo isso de ciclos evolutivos. Então você vai crescendo, você vai melhorando até atingir ali a excelência e fortalecendo os pilares em cada ação que você faz. Legal. E agora, assim, falamos um pouco da empresa, da loja nova, né, pessoas novas. Agora, ao contrário, eu sou um gestor novo na empresa. Eu acabei de chegar, ou estou há muito pouco tempo na empresa, e ainda não conheço bem minha equipe, não conheço bem os sistemas que existem internos. Eu posso me propor a fazer o 31? Olha, se você é novo na empresa, e como você falou, não conhece tudo, provavelmente alguém conhece, nem que seja o próprio dono. Alguém conhece isso daí. Então, eu acho que sim, acho que cabe para você fazer. O que você pode fazer é trazer essas pessoas que estejam próximas, né, que, aliás, que conheçam os processos, e, de novo, eu vou voltar na comunicação. Mostrar para ele qual é a ideia, quais são os benefícios do negócio, e aí você tem um adendo. A importância daquele elemento, às vezes, por exemplo, é a pessoa que mexe com o computador da empresa ali, o TI, né, da empresa, vamos chamar assim. Às vezes é o faturamento, às vezes, enfim, seja lá o que for. A importância dessa pessoa na empresa e até o quanto ela também pode ganhar com toda essa ação. Ela pode ganhar um novo aprendizado, uma maior visibilidade do negócio, enfim, até já comentamos que nós já tivemos situações que ali pessoas que trabalham em oficina se destacaram como ótimos agitadores, né, ótimos vendedores
numa ação que nós desenvolvemos. Então, É verdade. eu acho que vale a pena fazer sim. Tem um segundo aspecto aqui. Se você é novo na empresa, você tem quase que uma credencial para testar coisas novas. Aliás, se você é novo, teoricamente, pelo menos quem te trouxe, quer coisas novas. Então, isso te dá ali uma certa abertura para você, pelo menos, trazer e testar alguma ação nova, alguma ideia nova. Então, acho que isso vai te ajudar a fazer o 31. Vai fazer o 31? Eu acho que ela vai um pouco de encontro com o anterior. Pode ser que alguns dos pilares, como é a primeira vez, não estejam totalmente consolidados. Mas não se esqueça do ciclo evolutivo. Na primeira, talvez, você vai ter um resultado melhor. Mas isso vai te dar experiência e bagagem para daí você fazer uma ação com muito mais punch, que a gente fala, e atingir os resultados esperados. Maravilha, Alberto. Alberto, é o seguinte, eu tenho ainda mais algumas perguntas, né? Só para a gente ir controlando aí, para não deixar estender muito. Você acha que podemos seguir? O que você quer? Você quer mais uma e vamos caminhando para o final? O que você prefere fazer? Acho que dá para ir com mais duas aí rapidinho, para a gente também não ocupar muito tempo. Então vamos lá. Pessoas. Então vamos lá, só para a gente poder ir, né, não atrapalhando muito. A próxima que eu vou te fazer é o seguinte, eu gostei do programa e gostaria realmente de fazer o programa na minha empresa inteira, integrando inclusive outras áreas, fazendo também nas outras áreas, para aproveitar o investimento, para aproveitar aquilo que eu estou contratando, enfim. Eu queria fazer na área de peças, queria fazer na área de pós-vendas, queria fazer em acessórios, e fazer talvez, ou fazer uma mega ação juntando todas. Juntando a área de acessórios, peças, fazer tudo de uma vez. É possível fazer dessa forma? Mas aqui nesse caso, obviamente, já estamos pensando numa estrutura, numa empresa já um pouco mais estruturada, com vendas, pós-vendas, peças, um pouco mais, agora puxando um pouco o que seria o negócio de concessionária. Não somente, mas acaba sendo um pouco mais configurado nesse negócio da concessionária. Eu vou falar o seguinte, tecnicamente e conceitualmente é possível, seria possível fazer sim. Porém, pela experiência, pela quantidade de ações que nós fizemos, eu particularmente não aconselho fazer isso. Eu vou trazer aí talvez uma semelhança, um paralelo, né? Longe, só para a gente ter claro. Imagina um triatleta. Ele sabe andar de bicicleta bem, né? Treina, nada bem, corre bem. Mas ele faz os três ao mesmo tempo? Ele faz de forma sequencial, ele não faz ao mesmo tempo. Ou seja, embora ele tenha todas as habilidades para poder fazer, ele não faz tudo ao mesmo tempo. No caso dele é impossível. No nosso caso, seria até possível fazer, só que os resultados são questionáveis. Até parece lógico, né? Poxa, vou aproveitar minha estrutura, vou aproveitar minha propaganda, vou aproveitar meus clientes. Puta, até parece lógico fazer tudo isso daí. Mas aqui eu vou falar o seguinte, se a gente puxar, por exemplo, a parte de cliente, né? Falando um pouco do conceito de marketing, né? Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente que está vindo participar da ação? Nesse caso, você pode até falar, poxa, não, meu cliente é o mesmo, né? O cliente que comprou de mim, que vai voltar na concessionária, etc, etc, etc. Estou vendo aqui o Marcos Rogério, estou aqui. Marcos Rogério e Aparecido José. Legal, obrigado pela presença. Agora, são os mesmos clientes, mas eles estão em momentos, em necessidades e aspirações diferentes. Então você imagina, você montar uma ação dessa, na sua loja, vamos otimizar tudo, vamos usar tudo. Aí você tem, num lado da sua loja, clientes chegando para comprar um carro, lá, atraído pela sua comunicação, pela sua oferta, enfim, por tudo que você fez. Ali quase junto, só num cantinho ali do lado, está tendo a mesma ação do pós-venda, ou seja, você tem potencialmente clientes com algum tipo de insatisfação com o produto. Inclusive, até o mesmo produto que você está vendendo. Então veja como você começa a misturar os públicos ali e começam a ter situações que possam ser conflitantes.
E, mano, vamos imaginar que você tenha peças e acessórios, eu não lembro, somente peças. Você está lá fazendo evento, chegou lá um público que não tem nada a ver. Às vezes é o mecânico da oficina XYZ que foi buscar uma peça para usar na oficina. Cara, enfim. É muita confusão de público. Você não consegue controlar isso daí. É muito complicado você controlar isso daí. Tem outro aspecto. Principalmente se você olha um pouco a parte ali do pós-venda. Como você atende esse cliente? Uma coisa é você fazer uma venda, que basicamente é você emitir um documento e depois você entrega o produto, o preparo da coisa é, como que eu coloco, por exemplo, eu tenho uma capacidade de atender, sei lá, uma oficina. Vamos dizer que sejam 300 passagens por mês. Estou chutando. Como você põe 300 passagens em um dia? Normalmente você não tem estrutura física para isso. Isso vai prejudicar e pode até ir contra o seu próprio a sua própria qualidade de atendimento. Então, veja que, teoricamente, sim. Na prática, começa a ter tantos problemas que ele vai inviabilizando fazer essa ação. E eu vou destacar aí só um ponto que ele é menos técnico, é mais da percepção mesmo, de por que a gente não aconselha e não orienta a fazer isso. O resultado da ação 31, ele está pautada em foco, energia e foco, em um método, em um objetivo, principalmente objetivo. Quando você mistura tudo isso numa grande ação, cara, aí você começa a ter um monte de objetivo, um monte de público, é tudo muito potencializado, muita gente, ou seja, você começa a virar, normalmente você vai estressar a sua estrutura, vai prejudicar o seu atendimento e muito provavelmente você não vai atingir os resultados, porque a sua energia, em vez de concentrada, ela vai ser dissipada. As pessoas não vão saber muito bem para onde correr. Vai tentar correr na urgência do momento. Então, não aconselho. Muito bom mesmo. E para a gente caminhar para o final aqui, então, né, de todas essas perguntas aí, agora eu vou te fazer uma pergunta exatamente do que vê nas nossas redes sociais, né, e que veio uma pergunta de uma pessoa específica, que eu não vou dizer o nome, mas uma pessoa específica que fez a seguinte pergunta. Eu vou ler essa pergunta para você. Vocês falam muito do programa ou Ação 31. Afinal de contas, isso é um curso igual aos montes que vejo na internet, baseado em e-books, ou vocês implantam a ação na minha loja? Pergunto, pois existe uma grande diferença da teoria para a prática. Terei algum apoio ou ficarei sozinho, tendo que estudar fora do meu horário e ainda correndo o risco de fazer algo errado? Caramba! O rapaz tá querendo, mas quer saber. Mas assim, chega a ser até engraçado essas comparações, mas é totalmente natural e eu mesmo também tenho esses tipos de comparações. Esse é, por exemplo, eu poderia chamar do gatilho mental da desconfiança, né? Vamos chamar assim. É natural isso. Você olha e fala, não é possível isso. Não é possível. Não dá. Os caras estão contando piada. Se a gente não tivesse passado, a gente também acharia que teria um negócio meio esquisito. É mais um. Mas vamos lá. Vamos dividir isso daí em duas partes, né? Sim, hoje a gente faz esse acompanhamento, essa implantação nas lojas. Essa é a origem do esquadrão de vendas. A gente desenvolve a ação na loja, junto com os líderes, os donos do negócio, conduzindo os processos, acompanhando as metas e coordenando. Não é que a gente faz, a gente coordena as ações junto às equipes. É como se a gente assumisse, de certa forma, a equipe da concessionária direcionado para a ação. Aqui tem dois poréns nesse formato da ação que a gente faz. Isso é realmente uma das nossas atividades. Primeiro, é difícil você desenvolver várias ações, porque toda a nossa equipe ela acaba se focando para o desenvolvimento de uma ação, acompanhando cada passo da ação. É um negócio totalmente personalizado. Quer dizer, para você desenvolver várias ações, você começa a ter que desenvolver uma equipe gigante. Então, e não é o propósito muito nesse momento. E até como consequência desse primeiro porém, o segundo porém é, como eu direciono toda uma estrutura para uma ação, ela fica mais cara. E se ela fica mais cara, ela fica mais seletiva. E aí ela acaba tirando alguns negócios que poderiam se beneficiar dessa ação e não se beneficiar, e ficar fora do negócio. Aí vem um pouco do propósito, do próprio surgimento do esquadrão, que era
tudo era apresentado muito como mega eventos, e eu acabei transformando como se fosse um programa de treinamento, né, um programa direcionado na empresa, com acompanhamento, mas focaram muito mais em conhecimento. Isso já deu uma primeira acessibilidade, tanto que no nosso mercado ele é muito mais de empresas médias. E agora, seguindo esse mesmo princípio que foi, nós, né, começamos a desenhar, que é justamente a estruturação do método Esquadrão de Vendas num passo a passo muito mais detalhado, de forma que você possa fazer de uma forma muito mais confiante, porque você sabe sempre qual vai ser o próximo passo. Com isso, a ideia do self-service, né? Fica assim mais barato e fica mais acessível, e mais pessoas podem executar esse programa, atingir os resultados, que é essa a ideia. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda é, se você vai ficar sozinho, estudando, etc, etc, etc. Olha, é um programa. Então, um programa precisa, sim, ter algum tipo de estudo. Um método, precisa aprender, precisa estudar. Se a gente não vai estar lá, a gente está disponibilizando o passo a passo para você. Então, sim, vai precisar estudar. Porém, se vai ser à noite ou não, isso é uma coisa que você vai decidir quando é o melhor horário para você. Por quê? A parte conceitual, a parte de orientações da utilização das ferramentas, vão ser todas gravadas. Então você assiste na hora que melhor lhe convier. Tipo, se é à noite, se é na hora do almoço, se é de manhã, enfim. Você pode estudar. Por isso que exige um comprometimento, exige uma disciplina para fazer um negócio acontecer. Agora, você vai ficar sozinho? Não. Aí que eu acho que começa as diferenciações que se encontra muito na internet. Você vai ter aqui um acompanhamento, você tem uma mentoria em grupo que vai acompanhar vocês, desde que vocês estejam fazendo o que precisa ser feito, nas métricas, no passo a passo, o que está dando certo, o que está dando errado. Então nós teríamos encontros, né, vamos ter encontros onde a gente vai tirar as dúvidas, apresentar algum complemento, alguma correção, se for o caso, e além disso, embora a gente está desenvolvendo ainda outras formas, pelo menos um canal de comunicação para você a qualquer momento poder tirar uma dúvida. A gente promete que até em 24 horas da dúvida colocada, 24 horas úteis, né, da dúvida colocada, você já teria uma resposta daquela dúvida, daquele não entendimento, daquele passo, para que você não pare no avançamento ali da implantação do 31 na sua loja aí de carros, novos, seminovos. Seria por aí. Então, a resposta é, vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Vai ficar sozinho? Não, diria que não vai ficar sozinho, mas vai ter que ter a sua parte. Como eu disse, é um método, e o resultado do método é, em grande parte, o seu comprometimento. Eu gosto muito de usar o paralelo da academia, né? Você vai lá, quer emagrecer, o professor faz a série para você, aí você decide que aquela série não precisa fazer, que aquilo ali está errado, e depois você reclama do professor ou da academia que você não emagreceu. Então, não adianta, você precisa fazer o que precisa ser feito. Muito bom, Roberto. Eu acho que hoje a gente está saindo, né, desse podcast aqui, sabendo um pouco mais, e eu acho que espero que todos tenham gostado, né, sabendo um pouco mais de que o 31 serve ou não serve para você. Então, assim, a gente esclareceu muitos pontos de aonde ele serve, aonde ele não serve. Então, acho que espero ter sido bastante esclarecedor para o nosso público, né? E eu tenho para pedir o seguinte, todo mundo que gostou, se puder deixar um joinha para a gente, que comentem em nossas redes sociais, para a gente trazer essas perguntas que eu tenho trazido aí para você, né? E seus comentários são muito importantes para nós, né? Façam sugestões, falem o que desabafem, falem o que vocês quiserem para a gente, que a gente tem o maior prazer de estar respondendo e trazendo essas perguntas e gerando novos temas aqui para vocês, né? E lembrando que toda terça-feira o nosso amigo Roberto está falando do programa 31 às 7h30 da noite, né? E também pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais e rever todos os nossos conteúdos que ficam disponíveis lá para vocês. E já me despedindo, muito obrigado e até quinta que vem. Obrigado, Roberto, e quais são suas considerações finais aí? Não, é isso daí, bicho. Não tem muito o que falar, é só agradecer mesmo o tempo de cada um que passou por aqui, que
comentou, compartilhou, teve aqui, é sempre bom esses bate-papos aqui. E o propósito é sempre esse, ajudar os gestores ou os donos aí das lojas de carros e motos, né, concessionárias ou lojistas independentes, a caminharem e atingirem os 30 dias de vendas em apenas um dia no seu negócio. E nos vemos nos nossos próximos encontros. Não deixa de curtir e compartilhar para a gente ter aí chegando isso a bastante pessoas. Um grande abraço, tudo de bom, Jorge. Obrigado. Valeu, a todos um abraço. que fizeram conosco. Valeu.